Já que a gente começa com um assunto muito interessante, principalmente agora nesse comecinho de janeiro, né? A gente tá na metade, mas ainda tem muita gente aí pensando na praia, pensando no carnaval que tá chegando. E aí falando, hoje é segunda-feira, eu começo a minha dieta. Mas como é que você começa uma dieta e mantém essa dieta com seriedade, queimando as calorias certinhas, do começo até o fim, sem fazer besteira? Ó, eu vou receber aqui uma nutricionista que entende desse assunto e que trouxe pra gente algumas dicas e soluções para essa dieta tranquila do começo ao fim. Suelen Aparecida da Silva Souza já tá aqui. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Prazer recebê-la. Vamos sentar aqui? Vamos. E aí a gente conversa um pouquinho mais sobre essa história de emagrecer com sabedoria também, né? Porque tem gente que fala assim, vou emagrecer, fecha a boca, não come nada, aí de repente fica fraca, até perde lá um pouco de líquido, e aí depois abre a boca de novo e come mais um monte, né? Verdade. Na verdade, não existe um segredo. Existe, sim, algumas dicas que vai levar a um sucesso no seu plano alimentar. Porque no consultório a gente nem usa a palavra dieta. A gente usa plano alimentar, porque dieta a pessoa começa e ela abandona. O plano alimentar é uma dica para você seguir o resto da sua vida com qualidade de vida. Ótimo, porque a gente realmente pode e deve. Aliás, você, mãe, já pega um plano alimentar para ensinar para os seus filhos desde pequenininhos a comerem certinho, né? Para não ter problema lá na frente. Exato. Como é que é esse plano alimentar? A primeira dica é: escolha qualquer dia da semana para começar, não só a segunda-feira. Olha, vou começar hoje. Pronto. Determinação, disciplina são as duas palavras-chave já. Então, escolha um dia. Procure um profissional que possa te guiar, porque o nutricionista ele é um formador de opinião e ele é um veiculador de informação. Então, a gente tem esse conhecimento e vai passar para a pessoa de acordo com aquela individualidade dela, porque cada pessoa é uma. Então, a primeira dica é fracionar a dieta. Então, de 5 a 6 refeições, sempre procurando não passar do intervalo de 4 horas entre cada uma delas. Então, é um intervalo máximo de 4 horas, não pode ser mais do que isso. Você falou mínimo de 5 refeições, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E dependendo, se a pessoa acorda muito cedo e dorme muito tarde, eu encaixo uma ceia ainda. Uma ceia, que aí seriam 6 refeições, ou no mínimo 5. Exato. Tá. E a gente pode falar um pouquinho como é que vão ser essas refeições? Sim. O segredo é nunca consumir um alimento sozinho. Porque quando você consome um alimento sozinho, ele tem uma absorção, que pode ser rápida. Então, por exemplo, a fruta. Algumas frutas têm uma absorção rápida, que a gente costuma chamar de índice glicêmico. É a velocidade de absorção do carboidrato. Então, quanto mais linear for a sua absorção de carboidrato, mais sucesso você vai ter na sua dieta. Então a gente vai juntar a fruta com mais alguma coisa. Exato. Eu vou dar exemplo. Muita gente leva uma maçãzinha dentro da bolsa que é para aquele lanche da manhã. Vai juntar essa maçã com o quê? Com um iogurte desnatado e 2 castanhas, por exemplo. Pode comer isso tudo? Sim. Ó, ficou bom, hein? Então vai, uma maçã, um iogurte desnatado e ainda 2 castanhas? 2 castanhas. Por quê? Porque você tem o carboidrato da maçã, mais as fibras, mais a proteína do iogurte, que vai diminuir a absorção dessa fruta, e mais a gordura boa das castanhas, que também reduz ainda mais essa absorção. Então, você mantém a sua glicemia estável, tendo um maior sucesso na sua dieta. Seu plano Agora, alimentar. deixa eu te fazer uma pergunta. Pode, por exemplo, tomar o café da manhã às 7. Pode comer essa maçã às 9, a castanha às 10 e o iogurte às 11? Não, o ideal é que seja tudo junto. Por quê? Porque senão a maçã vai ter uma absorção X, o iogurte outra e a castanha outra. Que é aquela coisa de beliscar o dia inteiro. Exato. O ideal é você fazer aquelas refeições e seguir isso. Por isso que quando a gente no consultório monta o plano alimentar, a gente pede disciplina e seguir exatamente o que está ali. Eu não trabalho muito com quantidades, mas eu dou sempre exemplos para os pacientes. Então, 5 exemplos de café da manhã, o que ele pode comer. O que é legal de café da manhã? Bom, eu sempre coloco todos os grupos. Então, eu coloco o carboidrato, eu coloco, por exemplo, ou 2 fatias de pão integral, ou uma porção de cereais, por exemplo, granola, albran, ou uns flocos de milho. Coloco um iogurte ou um leite, porque você sempre tem que substituir pelo que equivale, né? Coloco uma fruta e uma gordura boa, que pode ser, por exemplo, uma margarina legal ou um requeijão. Pode ser um azeitinho também no pão. Pode.
Bom, então, aí depois vem aquele lanchinho da tarde que você já falou, e aí vem o almoço. Muita gente fala que na dieta a salada é indispensável, que precisa comer bastante salada. É verdade? É verdade, porque o que vai dar saciedade são as fibras que estão presentes nas frutas, legumes e verduras. Então, o prato ele tem que ser o mais colorido possível e eu sempre desenho para o meu paciente um prato e como ele deve ser. Então, o paciente ele não precisa das quantidades, porque ele sabe o que ele vai ter que comer. O segredo é se educar. Então, vamos imaginar que um prato redondo, vai pensando aí na tua casa. Aí, esse prato tem que ter o quê? Divide o prato ao meio, metade desse prato tem que ser folhas verdes e legumes o mais colorido possível. Então, um chuchu, uma abobrinha, uma cenoura, uma beterraba. Olha quantas cores tem aí. A metade do prato. A outra metade a gente divide para o arroz ou para o macarrão, de preferência integrais, para o feijão ou o grão de bico, ou a lentilha ou a ervilha, que são todos equivalentes, e a proteína, que é ou um filé de frango magro, ou uma carne assada magra, ou um filé de peixe. Então, você já consegue visualizar o seu prato. E ainda tem a possibilidade de uma fruta de sobremesa ou um chocolate amargo. Perfeito. Tá? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu adoro salada. Pra mim é impossível meio prato de salada. Não. Eu gosto de um pratão inteiro e ainda, se bobear, eu vou querer comer mais. Tudo bem? A folha verde tá liberada. Sim, pode repetir. Tá. E sempre temperar com pouco sal e o azeite. O ideal é você aromatizar o seu azeite, porque aí você consome menos sal. Como é que é aromatizar o azeite? Como é que a gente pode ensinar isso pras pessoas Você em casa? pega o seu vidrinho de azeite e coloca, por exemplo, folhas de alecrim, de hortelã, sabores que você goste. Então, você dá uma amassadinha nele para ele liberar aquele aroma dentro do azeite. Deixa uns 2, 3 dias. Quando você usar, você já vai perceber que o gosto já está totalmente diferente. Já tem um outro gostinho e a gente pode diminuir na quantidade de sal. Dá para fazer o sal aromatizado também. No saleiro, colocar manjericão, orégano, ervas que a gente goste mesmo. E aí você acaba usando menos porque tem muito mais sabor ali. E é uma dica legal. Uma dica interessante também é não consumir muito líquido durante as refeições. O ideal é que não consuma nada com gás. Então, refrigerante, água com gás, nenhuma dessas bebidas e nada com açúcar. Por que o gás? O líquido, na verdade, depois a gente fala sobre ele. Mas por que o gás? Porque ele vai dar uma distensão abdominal e vai interferir na sua digestão. Então, acaba atrapalhando aí esse processo. Tá. E o líquido, de uma forma geral? Pode até 200 ml, sempre sem açúcar. Então, suco natural, água ou água de coco. Tá. Aí eu lembro que uma vez você veio aqui, você falou do suco natural, né? Que aquele de caixinha, ele tem muita frutose, né? Então, é melhor a gente usar sempre ou a fruta de verdade, ou então vai para água de coco, Exato. vai para o chá, que é mais saudável. mais saudável. O chá ajuda bastante na digestão e ajuda a dar uma acelerada no metabolismo também. Por exemplo, chá verde. Tá, mas o ideal é consumir esse líquido depois da refeição, quanto tempo? Não, se você consumir junto, até 200 ml. Se você for consumir depois, também não tem problema. Uns 30 minutos. É sempre bom esperar um pouquinho e não ingerir imediatamente. Tá. Aí vem o lanchinho da tarde, né? Que aí a gente pode fazer o quê? Ele é um pouquinho maior que o lanche da manhã. Então, o lanche da tarde eu sempre coloco, por exemplo, 2 fatias de pão integral, uma proteína magra, que pode ser o peito de peru light ou um queijo branco light, e um suco de fruta ou a própria fruta e ainda um laticínio, um iogurte ou um leite, fica por um exemplo. lanchão bem Fica um gostoso, lanche. né? E de Porque jantar? De jantar, a diferença entre o jantar e o almoço é o volume total. Sempre tem que ter um volume menor. Não porque a gente vai gastar... o pessoal costuma dizer que o nosso metabolismo desacelera. Não é exatamente isso. É que você já não justifica um consumo tão elevado de calorias. Porque você já está preparando para dormir, você não vai gastar tanto. Então, a gente só deve consumir aí à noite um volume um pouco menor e a leguminosa não tem tanta necessidade na janta. Que se seria já o feijão, o grão de almoço. bico, né? Exato. Que a gente pode deixar lá pra lá. Senhora, me fala uma coisa, em relação a doce. Tem muita gente que ama doce, eu gosto muito de doce. Ele tá proibido? Proibido não, mas aí que está o segredo. Aprender qual momento você pode consumir e controlar muito bem as quantidades. Qual é o momento? O momento é até a hora do almoço. Eu, geralmente, nos meus planos, até a hora do almoço, porque você ainda tem um gasto significativo. Mas pode ser, por exemplo, até a sobremesa do almoço? Sim. Eu sempre ponho na sobremesa do almoço um doce. Por exemplo, eu sempre prefiro chocolate amargo porque ele tem propriedades melhores. Não é tão doce. E o chocolate amargo, assim, misturado com creme de leite? Né? Aí a gente faz um pavê, aí já não, né? Não. Quando a pessoa tem um foco, um objetivo de emagrecer, ela tem que
acabar... Tem que ter disciplina e determinação, tem que se sacrificar né? Não tem um pouquinho, jeito, tem não que tem ter. jeito. Mas de vez em quando pode um docinho. Sim, eu sempre estipulo metas. Então, metas semanais, né, para não ter aqui, por exemplo, um mês eu quero perder 10 quilos, é uma meta muito grande, então uma meta semanal, meio quilo por semana, então é mais fácil de você atingir. Então acaba tendo que cortar gordura, doces, frituras, que não beneficiam só o emagrecimento, mas a nossa saúde também. Na sua experiência, o que é melhor pra gente manter uma dieta regradinha? Pesar todo dia, subir na balança todo dia, ou fazer isso uma vez por semana, ou não fazer nunca, uma vez por mês, como é que é? Então, a minha recomendação é só pesar quando for no consultório ou uma vez por mês. Por quê? Porque senão a pessoa fica muito neurótica, ela fica muito presa a isso. Então, às vezes, o seu peso não muda tanto, mas as roupas servem melhor, a calça fica mais folgada. Então, assim, tem que visar também a qualidade de vida. A respiração está melhor, você está se sentindo melhor, está se concentrando melhor. Então, são vários outros sinais, né? A pele está mais bonita, o cabelo, então... É um conjunto completo, né? Não basta a gente perder peso, a gente precisa ganhar qualidade de vida. Lembrando que para manter essa dieta bacana, dieta não, né? Esse plano alimentar bom e esses resultados benéficos e visíveis, você precisa também fazer atividade física. E aí, olha, hoje é um bom dia para começar, viu? Puxando sua orelha aí. Faz pelo menos uma caminhadinha de meia hora, não é verdade? Conversei com a Suelen Aparecida da Silva Souza, que é nutricionista. O contato é o 0 operadora 11 8584 3155. E o e-mail é o silva.su07@gmail.com. Tá certo? Certo. Muito obrigada por ter Obrigada vindo. a você. Bom a gente relembrar algumas questões aí de alimentação, de hábitos saudáveis, né? Porque afinal de contas a gente quer ficar em ordem, a gente precisa estar sempre com a saúde em dia.